Super Certo. joia. Ah, que legal, que legal. Boa tarde para todo mundo. Estamos ao vivo simultaneamente no Instagram, Mentoria Minha Casa em Portugal, no YouTube da Oliveira Imóveis. Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais esse bate-papo e hoje uma conversa mais do que especial com o Hernani. O Hernani é um mentorado Olá. da Mentoria Minha Casa em Portugal. Ele e a esposa dele, a Natália, já fizeram por 2 vezes a mentoria e hoje ele vai contar um pouco para a gente aqui como que foi essa experiência dele, por 2 vezes, inclusive. E para vocês que têm perguntas, a gente também está aqui disponível para responder as perguntas de vocês. Eu também como mentorada, o Hernani como mentorado, para que todo mundo tire suas dúvidas, para que todo mundo entenda qual é o processo da mentoria, quais são as vantagens da mentoria e que possa realmente aproveitar essa semana para ter a mentoria, para garantir a sua vaga aí em reais, num valor super especial, com desconto, podendo dividir em 2 cartões, parcelar em 12 vezes. Gente, isso não acontece nunca. Então, pega todas as informações aqui comigo e com o Hernani e, agiliza o seu processo. Hernani, muito bem-vindo. Por favor, se apresenta aqui para o pessoal. Vai ser muito legal esse bate-papo. Olá, Valéria, muito boa tarde. Olá, pessoal que está assistindo aí a live. Meu nome é Hernani, eu sou jornalista, morava em Brasília, nasci no Rio de Janeiro, mas morava em Brasília minha vida toda, junto com a minha esposa, nós construímos em Brasília, e desde 2020 nós viemos aqui para Portugal, no meio da pandemia. Nós morávamos antes em outro país, que eu estava a estudar lá, nos Estados Unidos, e aí viemos de lá para cá, no meio da pandemia, daquela confusão toda, e nós tínhamos um plano já de mudar aqui para Portugal, porque a gente queria dar uma oportunidade melhor para os nossos filhos, ter uma condição melhor também de tranquilidade, segurança, e, é claro, e investir também o nosso dinheiro, né, em moeda forte. Então, isso que nos motivou muito a também fazer esse projeto. Nós, durante muito tempo, nos planejamos para fazer esse projeto, porque realmente mudar de país não é uma coisa muito fácil, você tem que realmente se planejar, principalmente financeiramente e também psicologicamente, é claro. E nós fizemos esse planejamento, mas já com aquela motivação de poder construir um futuro melhor para os nossos filhos, dar uma oportunidade melhor para eles, aqui, no caso, em Portugal. É o que todo mundo busca, né, Hernani? No final das contas, assim, as pessoas, a grande maioria, está justamente em busca dessa segurança, dessa qualidade de vida. O medo, né, infelizmente, da violência que passamos no Brasil e também da instabilidade econômica e política que vira e mexe, sim, acontece, a gente fica aqui sambando para tentar enfrentar inflação, para tentar enfrentar, enfim, tudo que pode acontecer, sai com o celular amarrado dentro da roupa, com medo de ser assaltado. Então, isso realmente é uma dor muito grande das pessoas e elas buscam essa qualidade de vida, essa segurança. E Portugal tem sido, o mundo tem olhado para Portugal com bons olhos através disso, por ser um país extremamente seguro e principalmente por estar aberto com tantas opções legalizadas para que nós, brasileiros, possamos, se for o caso, né, migrar e ser imigrante aí em Portugal. Mas também tem o caso daquelas pessoas que pensam nisso e ainda não têm as suas datas para se mudarem, tem as pessoas que só estão preocupados, quer dizer, só estão não, né? Estão preocupados com a questão financeira e econômica do nosso país. Então, assim, hoje acho que nosso bate-papo vai ser muito legal para que a gente elucide todo mundo na visão de mentorados que somos da Mentoria Minha Casa em Portugal, para que as pessoas entendam como que funciona, né, essa compra de um imóvel, que é um bem tão importante, é um valor tão alto, é uma questão realmente tão delicada, como nós confiamos à distância, né, na Mentoria Minha Casa em Portugal, no Giovanni e na equipe dele, e como foi esse resultado. Então, eu queria primeiro que você... Primeiro, eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um recado aqui para o pessoal. Claro. Quem quiser colocar pergunta, coloca aqui nos comentários do Mentoria Minha Casa em Portugal, do Instagram, tá bom? É a minha primeira vez fazendo a live, transmitindo pelo YouTube. Vou tentar ler as perguntas aqui também. Se por acaso eu não conseguir ver alguma pergunta de vocês, me desculpem, tentem jogar no Instagram, que eu acho que aqui no Instagram eu estou um pouquinho mais familiarizada. O Giovanni, infelizmente, não pode participar hoje aqui com a gente, porque ele teve um compromisso na CEF, inclusive, ele, como imigrante, está lá, né, tendo a sua entrevista na CEF, depois
muitos anos morando em Portugal. Então, hoje sou eu conduzindo aqui com o Hernani. Espero que eu dê conta disso, gente. Me ajudem. Claro que vai, claro. Porque o dono da lojinha, que é o Giovanni, que é o nosso querido Giovanni, hoje, infelizmente, não pode a gente estar aqui para representá-lo. Então, Hernani, conta para a gente como foi que você descobriu o Giovanni, como foi que você chegou a isso. Okay. E, assim, na sua visão, quais são as vantagens e desvantagens de se investir no imóvel à distância, através da mentoria? O que foi bom para você? O que foi ruim? Essa conversa, ó, pratos limpos, tudo sobre a mesa, todo mundo precisa saber todos os pontos. Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente já tinha esse plano, né, de vir para Portugal, né, mudar para cá, nós começamos a buscar como que nós iríamos nos estabelecer aqui, né, principalmente como nós iríamos morar aqui em Portugal. E aí nós pesquisamos na internet e achamos duas pessoas que foram referências para nós também. Pode até citá-las, porque acho que todo mundo segue. Que nos passaram bastante credibilidade, que é a Thaísa Souza e também a Simone Bergamini. A Thaísa do Bora Morar Fora, né, a Bora Morar Fora, ela é exatamente. Joia, E tanto as duas, né, nos passaram bastante credibilidade, mas entre elas tinha uma pessoa em comum, que era o Giovanni. Eu não conhecia, não tinha nenhuma referência sobre ele, mas ele é uma pessoa que era o consultor de ambas. Sim. Então eu falei, uai, bom, se a gente tem a gente sente essa verdade nas duas, e se essas pessoas confiam nessa pessoa chamada Giovanni, por que não conversar com ele e saber um pouco mais e ter mais essa impressão também de quem é ele, quem é essa pessoa que tem essas duas pessoas como consultor, né? Uhum. E foi assim que a gente chegou até o Giovanni. Aí nós fizemos o contato, se eu não me engano, acho que foi por e-mail, fizemos o primeiro contato, e depois marcamos como estamos agora fazendo um bate-papo online, e aí conversamos sobre o projeto da mentoria. E aí ele falou, olha, Hernani, nós funcionamos dessa forma, e conversamos sobre vários assuntos, nós temos uma situação diferente, nós estamos vindo de outro país, nós estamos vindo do Brasil. Então, eu expliquei para ele o nosso caso, e ele foi super atencioso, tipo assim, marcou um tempo, durou mais do que aquele tempo o bate-papo, né? Foi além daquilo, né, que a gente tinha marcado, né, de tempo, de duração da conversa. E aí ele foi nos explicando exatamente tudo, qual seria o trabalho dele aqui para nós. Principalmente quando a gente não conhece, a gente não, tipo assim, minha mãe nasceu aqui em Portugal, mas eu nunca tinha vindo a Portugal com esse olho de viver aqui. Então, que é um outro olho do turista, né? Totalmente diferente. Então, quando você vem aqui, você vai lá, conhece os pontos turísticos de Lisboa e tal, mas aqui você, quando vem para morar, é um outro olho que você tem que ter, principalmente que apesar da língua ser igual, eu costumo brincar, a língua é igual, mas é totalmente diferente. Pois é. E a cultura também é totalmente diferente da nossa. Então, tudo isso, né, é importante a gente saber quando vai mudar para um país novo, né? Porque você vai ter que, eu penso um pouco assim, se adaptar ao país para onde você está indo, né? E não o país se adaptar a você. Você está indo para uma cultura. Então, isso tudo, ele conversou conosco, nos orientou como fazer, e aí nós tínhamos uma ideia, exatamente, de buscar alguma coisa para nós nos estabelecermos aqui, para morar efetivamente, né? Então, foi aí que começou o nosso primeiro contato com o Giovanni. E aí, assim, né, eu acho que é legal, porque, assim, esse primeiro contato, essa primeira conversa que vocês tiveram, obviamente, que foi falado do seu perfil econômico, das necessidades que você e a sua família minimamente precisariam para se adequar. E aí, a partir disso, né, dos seus objetivos e tudo mais, a partir disso, eu queria que você contasse também a questão da expectativa e da realidade para o seu primeiro imóvel, né, que eu acho que é importante, a gente tem duas histórias aqui para contar, acho que é bacana a gente passar pelas duas, mas falar desse primeiro, dessa questão de foi a primeira vez que você falou com o Giovanni ali, ainda não conhecia ele pessoalmente, muitos que estão aqui estão nesse dilema, mas eu não conheço pessoalmente, fazer a distância, sim, nós entendemos essa dor de vocês, e é por isso que nós dois, como mentorados, estamos aqui hoje para
tentar mostrar para vocês o quanto a gente foi beneficiado por isso. E o Hernani vai falar agora. Então, como é que foi essa análise, né? A partir do momento, você acha que realmente ele consegue ter essa visão super ampla e super detalhada de cada um desses detalhes, entregar isso no quesito aí, escolher o imóvel, como é que foi? Pô, isso que é, pelo menos para nós, foi o mais importante, né? Depois desse primeiro papo que a gente teve com ele e sentir a segurança que ele nos passou, né, a credibilidade que ele nos passou, nós começamos, como você falou, a fazer a segunda etapa, né? Então, porque a gente percebeu, e no caso do Giovanni, porque ele era, e ainda é hoje, porque nós sempre conversamos a respeito de outros investimentos e tudo, mas é o nosso olho aqui em Portugal. Então, é muito mais fácil você ter alguém que já está aqui do que você tentar arriscar e conseguir buscar alguma coisa por si próprio, que o custo vai ser muito maior. Então, se você tem um olho já, no caso que é o Giovanni, que é uma o olho, né? extensão inteira, né, Hernani? Exatamente, né? Então, aqui ele vai fazer. Depois que nós passamos o perfil, como nós somos, o que nós tínhamos de recursos, por onde poderíamos caminhar, qual que seriam os nossos passos aqui para a aquisição do nosso imóvel, que nós, no nosso caso, nós compramos para morar mesmo, não foi ainda para investir. Nós já com compramos para data, morar, né? Já com data e tudo. Então, foi isso que ele nos orientou e, olha, porque foi um trabalho muito personalizado, né? Eu sinto bacana no Giovanni isso, porque cada caso realmente é um caso específico. Então, ele vai pegando aquilo, vai fazendo as anotações e vai traçando da melhor forma no olhar dele, que já vive aqui há muitos anos, já sabe, essa região é melhor, até essa rua, até o detalhe da rua, né? Essa rua Do aqui tem muito condomínio, barulho. às vezes, né? Ele sabe, gente, é incrível. Eu Exatamente. costumo dizer, eu não sei se você tem essa mesma percepção, Hernani, não é obrigado a ter, mas eu costumo Claro. dizer que, assim, eu vejo que não é... Tudo bem, ele é extremamente profissional, ele conhece realmente profundamente a parte profissional do trabalho dele, o mercado imobiliário, as pessoas às quais ele precisa se relacionar, mas eu acho que tem um quê a mais, que é um dom do Giovanni e da equipe dele, que ele consegue transmitir à equipe, de realmente reconhecer de uma maneira muito ímpar as nossas necessidades e, assim, conduzir a gente até melhor do que se a gente mesmo tomasse as rédeas e as decisões, né? Sim. E aí eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta, baseado nisso, eu não sei, você concorda comigo nesse sentido? Sim, sim, ele consegue muito bem ler as pessoas, né? Então, e conversa muito bem e sabe Eu não direcionar. acho que seja qualquer pessoa né? que tenha essa sagacidade, sabe? Sim, E é muito rápido, não é algo que leva claro, meses. Em uma, claro. duas conversas, ele já consegue pegar ali a tua essência, né? Eu Exatamente. fico abismada, assim, é É. maravilhoso. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Hernani. Você, que já fez a mentoria 2 vezes, que mora em Portugal, ou seja, hoje Isso, você conhece Portugal como a palma claro. da sua mão. Me diz Sim. uma coisa, você acha que hoje você seria capaz, conhecendo Portugal, de fazer um processo de investir em um imóvel para ter a certeza do melhor negócio possível por si mesmo, ou se você fosse partir para o terceiro imóvel, você ainda ia fazer mais uma vez a Sem mentoria e dúvida. aí contar com o Sem dúvida. Giovanni? Sem Por dúvida, quê? sem dúvida. Eu acho que cada um tem a expertise que cada um tem, né? Cada um no Então, seu tipo assim, quadrado? cada um no seu quadrado. Tipo assim, nós, apesar de viver aqui, né, ter essa experiência já desde 2020, estamos há 3 anos, né? O Giovanni, claro, está muito mais tempo, mas como é do métier dele, como é o trabalho dele, acho que seria para nós muito difícil, que temos outras atividades, ainda se preocupar com essa coisa, de buscar imóvel, de saber o melhor lugar, de visitar e pesquisar, ir lá nos sites de pesquisa de imóveis e tudo, e saber, porque não tem só a parte do pesquisar e de ir no local, mas tem a parte legal, tem a parte de ligar a luz, tem a parte de ligar a energia, tem todos esses detalhes, né? Tem Principalmente os bancos, né? Tem o a parte banco, financeira, para financiar jurídica. exatamente, você pode tudo. Ele também tem essa expertise, né? Que ele conhece vários bancos, trabalha com vários bancos, então sabe qual banco está melhor para financiar o seu caso específico.
Então, tudo isso, tipo assim, sozinho é muito, muito difícil fazer. Então, eu não teria, sinceramente, condições de fazer. Sempre, então, que a gente pergunta, conversa com ele, tipo assim, e aí, Giovanni, o que você acha? E qual é a sua, né, qual a sua diretriz aí para nos ajudar? Tem Então, que é ter, isso. né? Tem que ter essa assessoria, esse apoio, principalmente, que é o olho da pessoa, e que tenha isso todo dia e sabe realmente o que ele está falando para você, né? Exatamente. Eu também, né? Assim como você, sou mentorada 2 vezes, então aqui o Sim. nosso próximo imóvel eu falo que a gente vai poder pedir música no Fantástico. Tomara, que venha o terceiro. Que venha o terceiro. Tomara. E aí eu costumo brincar, mas não é uma brincadeira, isso foi sério, que quando aconteceu essa segunda oportunidade para mim, que foi agora, março de 2023, que ele trouxe essa super oportunidade, e, enfim, eu estava conversando com o meu dentista, com a mulher dele, e a gente resolveu fazer esse negócio juntos. Hernani, eu não perguntei o bairro, Hernani. A confiança já é tão grande em saber que o direcionamento e a forma de como ele te coloca naquele negócio é a melhor possível, que eu não prestei atenção em perguntar o nome do bairro que eu estaria comprando meu imóvel. E eu comprei. Sabe que dia que eu fiquei sabendo o nome do bairro? Que é Panoias, tá? Agora eu sei. Sim. Mas eu fiquei sabendo no dia do CPCV. Sim. No dia que eu paguei o CPCV, ou seja, eu já estava ali comprometida e tudo mais. O contrato de promessa de compra e venda, né? Então, isso que você ficou sabendo só. Mas, claro, então isso já demonstra exatamente a confiança que você tem e que o trabalho de Giovanni nos traz, né? Exatamente essa confiança que, com certeza, não vai colocar você numa coisa ruim, porque, claro, tem a credibilidade dele em jogo também. Exatamente. Então, ele já o nome dele é muito importante para ele, né? Então, tipo assim, é uma das coisas mais preciosas, né, de qualquer pessoa, é o seu nome e a sua credibilidade, né? Então, se isso, de uma vez, por alguma coisa defraudada, tem algum problema nisso, claro, o negócio todo se desmonta. Então, é isso que é o mais importante, porque se a pessoa se coloca, né, ele se colocando na posição, né, do nosso olho aqui em Portugal, no caso, e fazendo um bom trabalho, um bom negócio, claro, isso vai ser só repercutir positivamente para ele, não nunca negativamente. Exatamente, né? Exatamente. Assim, eu até compartilhei com... hoje aqui na nossa live tem muito mentorado dessa turma, então sejam todos vocês muito bem-vindos e saibam que isso que eu e o Hernani estamos falando aqui certamente vai ser o depoimento de vocês amanhã. E eu não vejo a hora de pegar esse depoimento de vocês. E hoje de manhã, eu não sei se todo mundo aqui está sabendo, mas hoje, às 5h30 da manhã, nós abrimos para as pessoas que já estavam, né, comprometidas, e às 6 horas nós abrimos a oportunidade para todo o resto, né, que está acompanhando a jornada Minha Casa em Portugal e tudo mais. E um pouquinho antes da gente abrir, eu estava conversando com o Giovanni, e eu fico realmente emocionada quando chega nesse estágio, né? A gente passa aí por uma semana de aulas, de ensinar realmente as pessoas a se transformarem, a entenderem que elas possivelmente ali comecem agora, né? Pessoas que não estavam imaginando que poderiam e que começam a enxergar que podem. Então, assim, isso para a gente, para mim, me move muito, realmente. Não é algo que eu fale assim da boca para fora mesmo. E um pouquinho antes de começar, eu mandei uma mensagenzinha para ele, emocionada de verdade. Era 5 e pouco da manhã, agradecendo a ele, dizendo: Giovanni, obrigada pela sua integridade, por eu poder afirmar perante a todo mundo, dar a minha cara e dizer sobre a sua integridade. Parabéns por isso, e seus filhos vão ter muito orgulho disso em você. Continue sempre essa pessoa, porque eu acho que, eu não sei se a gente está sendo muito maltratado no mundo, e são tão raras essas pessoas que realmente nos dão a mão, que realmente olham, se preocupam com a gente e nos conduzem, que eu gosto mesmo, assim, de dizer, o Giovanni é uma pessoa rara, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção. E aí, deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui. Se não tiver, eu quero... Tem sim, ó. E tem momentos também que a gente sai para comer uma pizza e tudo, que não fala de nada, de negócios e tudo. Então, cria-se também aquele relacionamento, né? Eu falo, né, que começa a mentoria e nunca mais ela tem fim, não é verdade, Hernani? Aí, ó, sai para comer pizza. A gente vira amigo, família, não acaba nunca mais, gente. É muito legal esse convívio, é muito, muito bom, muito positivo.
A Cíntia e a Dalva estão aqui dando um boa tarde para a gente, eu agradeço. Boa tarde para Cíntia, todo olá, mundo. E aí olá. a Cíntia está falando que as lives são bem esclarecedoras e até quando chama a gente no privado, eles são muito bem atendidos. Cíntia, assim, é o que a gente preza mesmo, quando as pessoas nos chamam no Instagram. Eu, quando respondo, eu tento sempre mandar um áudio para que a pessoa possa ver que sou eu mesma, que não é um robô, que é a minha voz, que é a voz dessa pessoa tagarela, que fala mais que a boca aqui nas lives com vocês, para que vocês tenham realmente essa segurança, porque a gente sabe o quanto vocês precisam ter essa segurança, o quanto vocês precisam entender que isso existe, que isso é fato, que isso é seguro e que eles são muito honestos e que vai ser o melhor caminho para vocês. E aí, nessa de melhor caminho, a Rosângela também está aqui. Rosângela, bem-vinda. Todas novas mentoradas, gente. Muito feliz de ver vocês aqui. E esse depoimento, com certeza, vai ser de vocês também. E aí, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, Nani, porque eu acho que, assim, é bem... não é que é inusitada, porque vindo do Giovanni, é isso que ele vai fazer por todo. Mas conta um pouquinho da história do segundo imóvel. Aconteceu? Vocês estavam vendendo imóvel? O que aconteceu? E como foi para as pessoas saberem como que funciona a cabeça do Giovanni pensando na gente? Claro, vamos contar um pouco da história do segundo imóvel, né, digamos assim. Então, nós, depois da mentoria do Giovanni, decidimos pelo imóvel que nós queríamos aqui, ambos são aqui no norte de Portugal. Então, nós decidimos por aquele primeiro imóvel. Nós compramos a casa, era na planta ainda, estava em construção, e depois esperamos um tempo, aí depois que a casa ficou pronta, nós mudamos. Mas aí, menos de, sei lá, perto de um ano, um pouquinho menos de um ano depois que nós mudamos para casa, o Giovanni chegou assim, de repente, assim, do nada, e falou para assim: Hernandes, você não quer vender a sua casa, não? Eu falei, mas como assim? Tipo assim, a gente tinha acabado de chegar, a casa ainda estava cheirando, né, a tinta. Ai, que delícia. A gente tinha acabado de se mudar e falar assim, mas Giovanni, por que essa ideia de querer que eu venda a casa? Não, Hernani, é o seguinte, eu acho que vai ter uma oportunidade aí, o mercado tá bacana, tá aquecido, e eu acho que vai ser um bom negócio para você. Aí, claro que eu fui relutante no início, né? Falei, vou ter que sair daqui, não é possível, vou ter que fazer tudo de novo. Bom, mas aí fomos aos números, né? Aí fomos aos números. E aí, nesse período de menos um ano, por conta do que aconteceu aqui com a pandemia, com o momento global, assim, e Portugal ainda continua nesse momento, que os imóveis ainda estão se valorizando bastante. Então, ele falou, Hernani, a sua casa assim, provavelmente já deve ter valorizado uns 30%. Uau. Eu falei, não é possível, Giovanni, vamos menos ver. De um ano. Menos de um ano. 30% não é pouca coisa. Então, eu falo assim, Giovanni, tem certeza? Vamos aqui. Então, vamos ver, vamos botar no papel. E aí, botamos no papel, eu conversei com a Natália, minha esposa, e falei assim, e aí, Natália? E nós temos um filho que está estudando fora aqui de Portugal, ele está nos Estados Unidos estudando lá, e o que nós teríamos de lucro com a venda da casa ajudaria, e está ajudando, inclusive, ele a estudar lá, continuar a estudar lá. Porque nós saímos de lá e ele ficou, e claro, os custos não são baixos. E aí, Natália, conversei com ela e tal. Bom, vamos ver então, vamos ver a proposta. Aí recebemos a proposta da compra da casa. E aí, ok, mas para onde a gente vai, né? Pois Se a gente vai sair, não temos aqui, para onde que a gente vai, né? E aí, bom, vamos buscar a nossa opção, né? Nós temos um trabalho, eu tenho uma franquia aqui, e só que eram em cidades diferentes. E aí eu morava numa cidade e trabalhava em outra cidade. Só que surgiu uma oportunidade nessa outra cidade, inclusive foi de uma pessoa que ele também indicou, também trabalhou com ele, comprou um imóvel com ele, e falou assim, a gente está procurando lugares para ficar, e falou assim, você não vai naquela que chama bairro aqui é freguesia. É freguesia, né? Por que você não vai naquela freguesia ali e ver se tem alguma coisa? Aí o Giovanni me falou exatamente isso, Hernani, também ali essa freguesia é muito boa, vamos pesquisar lá? Ok. E aí passeamos aqui, olhamos aqui, mas a gente tinha marcado também de ver outros imóveis em outros lugares, e aí ele foi ver, inclusive, junto conosco, e teve um que a gente até ficou bastante entusiasmado em comprar, mas
Aí ele Conta foi lá. desse, esse é Esse é maravilhoso. muito legal. A gente ficou muito entusiasmado em comprar num lugar muito bom aqui Principalmente a na cidade. Natália, né? Pois é. E também era um prédio que ia ficar pronto e tudo. Mas aí ele foi lá no prédio, ele mediu as salas, mediu os espaços, mediu os Eu só quartos, vou falou, fazer uma Hernani, pausa aqui. ok. Gente, neste momento que Hernani e Natália estão neste apartamento e que Giovanni vai lá conferir, eles já estavam comprados. Por eles, É, eles iam fazer negócio nesse no imóvel. antigo, exatamente, no Mas, outro, mas exatamente. escuta a Exatamente. história. Foi muito engraçado. Aí ele foi lá no dia conosco, falou assim, ele gostou muito, Giovanni, é esse, acho que é esse mesmo. Só que o apartamento ia ficar pronto, digamos, um ano e pouco depois, a gente teria, porque a gente ia sair da casa, a gente ia ter que morar de aluguel, né, num outro lugar, trazer tudo nosso para essa casa de aluguel, ficar um tempo lá, ainda pagar aluguel, ainda, ou seja, depois, se a gente achasse, aí tirar tudo de novo, fazer, ou seja, o custo ia ser muito alto. Se calhar, talvez até o que a gente ganhou ia ter que gastar para fazer Vocês não tudo isso. estavam com a visão do investidor, vocês estavam Pois apaixonados é. olhando com o coração, né? Pois é aquela coisa. E aí ele foi lá, mediu o imóvel, poxa, Hernani viu assim, Hernani, aqui não vai bater sol. Bom, não, aqui não bate sol, não. Aqui tá ruim para bater sol. É um lugar, o bairro é muito legal, mas aqui a posição do prédio não vai favorecer vocês. E aí conversou conosco, foi lá, mediu tudo, viu o espaço da sala, e realmente, olha, a sala parece grande, mas não é tão grande assim. Então a gente ficou assim bastante triste, mas entendemos que isso ia, a gente ia, além de ter um gasto muito alto, a gente ia ter que ir para uma coisa, apesar de ser nova, bem localizada, porém não ia ser tão, assim, tão legal para nós como está sendo hoje esse aqui onde a gente está morando. Então, foi isso. Aí ele foi lá com o olho dele, conhecia os bairros, andamos em outras unidades também, apartamentos já usados, apartamentos, né, mais antigos, que supostamente poderia reformar, mas também ia ser custos. Então, tudo isso com o olho dele, foi conversando com a gente, olha, Hernani, aqui talvez não, aqui não, aqui não, mas vai lá naquele bairro, né, onde A outra a mentorada Priscila, também exatamente, a mora, a mentora morada, Priscila. exatamente, a Priscila. Aí ele falou assim, vai lá, dá uma olhada. Eu falei, ok. Aí fomos, aí viemos. E aí foi bem interessante, né? Porque aí vimos, gostamos, aí falamos, é isso mesmo. Só que o apartamento estava prometido para uma outra pessoa. Ai. E a gente falou, puxa vida, não é possível. Ele estava pronto, tipo assim, pronto assim, entre aspas, para morar, a gente ficaria mais uns dias. Aí a gente pediu uns dias para o proprietário que comprou a nossa casa, Negociou. se podia ficar mais um tempo até a gente mudar. E aí negociamos e tudo, e aí ele disse, ok, Hernando, tudo bem, a gente também vai estar fazendo esse processo de mudança, não tem nenhum problema. E aí foi o tempo de aqui ficar pronto também, e aí estava prometido para outra pessoa. Eu falei, caramba, e agora? Natália, e aí? Pô, estamos com esse azar mesmo. Será que vai rolar? Será que não vai? E aí, dias depois, eu falo, olha, mas eu falei, olha, a gente vai, se a pessoa não quiser, é nosso. Já falamos com o pessoal da construtora aqui, se a pessoa não quiser, é nosso. Falei, tudo bem, ok, mas vamos ver, tá prometido e tal, porque a quem ia comprar é amiga do dono da construtora, então, ou seja, a gente falou, perdemos, não é possível. Já era. Só que, já era. Mas Só o Giovanni estava junto, né? Pois é. Só que nosso pezinho de coelho. O pezinho de coelho estava lá e o financiamento da pessoa que ia comprar o apartamento aqui não foi aprovado. E Quando é para ser, né, gente? Agora não tem jeito. Então, aí nós vendemos. Aí, o processo já estava feito, a casa, já tínhamos recursos, aí demos a entrada, e aí fizemos tudo. Estamos financiando isso até hoje, porque se a gente fosse. Imagina, se naquela época já era complicado. Hoje, isso foi antes da guerra, antes daqueles problemas todos. Se naquela época já era complicado, a renda já era muito alta, o aluguel, né, digamos, desculpa. O aluguel já era bastante alto, depois que aconteceu isso tudo. Imagina se a gente fosse alugar alguma coisa hoje, quanto que a gente não ia gastar, o preço que a gente, o prejuízo que a gente não ia ter. Exatamente. Então, hoje, para nós, é muito mais fácil. A gente, praticamente, se fosse alugar um apartamento igual a esse que nós moramos hoje, a gente 2, 3 vezes mais do que a gente pagaria o preço da prestação que a gente paga
no financiamento. 2, 3. É. Olha quanto dinheiro que vai para o ralo e não volta para o teu bolso. E olha a diferença. Hoje, vai embora mesmo, né? Hoje o que ele paga é no imóvel dele, que segue se valorizando. E como diz o Giovanni, não vai parar de se valorizar tão cedo, porque essa demanda de pessoas chegando em Portugal e buscando por imóveis continua crescente. Chegam aviões e aviões todos os dias, com centenas e centenas de famílias. Então, assim, realmente Portugal é um dos lugares no mundo onde você tem a maior valorização imobiliária do momento e que vai durar alguns anos. E através da mentoria Minha Casa em Portugal, você tem a sua real extensão dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu perfil financeiro, podendo fazer isso para você à distância com segurança. Porque no final das contas, Hernani, conta para a gente esse imóvel que vocês tinham amado, mas que o Giovanni falou, não, esse não é um bom negócio para vocês. Ou seja, ele podia ter parado o trabalho dele ali. Isso sempre claro. Eu gosto sempre de repetir, porque assim, a grande maioria das pessoas, dos prestadores de serviço, eles são assim, o cliente que quer, então tá bom. Deixa o cliente lá, lavo minhas mãos, né? Como dizem. Mas assim, não, ele foi lá e falou: vocês querem esse, mas esse não é bom. Eu vou procurar mais. Procurou mais um tempo, teve mais um desgaste. E aí, esse imóvel que você tá, é melhor ou pior do que o outro? Questão de valorização, questão de negócio? Conta pra gente, no olhar do Giovanni da mentoria Minha Casa em Portugal, como foi essa compra do segundo imóvel? Sim. E o que é mais engraçado, que a gente é vizinho da Priscila, a gente mora no mesmo prédio. Ai, manda um beijo para a Priscila. Gente, a Priscila foi mentorada de uma vez, foram 3 famílias. Ela e o marido e o filho, a mãe e o pai, se não me engano, e o sogro e a sogra. Assim, o sogro e o avô e a avó, um negócio assim. São 3 casas. 3 famílias, família com um pet, e o Giovanni resolveu assim de uma maneira incrível. Tem até a entrevista dela no YouTube, na íntegra, ela contando. Ela é uma pessoa extremamente bem-humorada. E imaginem vocês, 3 famílias para ser atendida ali, e as 3 falarem gostamos. É maravilhoso. Então, conta um pouquinho para a gente. Depois tem uma pergunta da Dalva aqui no Instagram que eu vou te fazer. Claro. Então, aqui, o lugar onde a gente mora tem o sol que a gente precisava. É um apartamento também muito bom, tem uma vista muito boa, tem uma varanda ótima. Ou seja, é muito agradável onde a gente está. Em frente tem umas árvores aqui, a vista, assim, o local é muito bom, né? O prédio é muito... é novo, né? Então o prédio tem umas coisas já modernas dentro dele, então é muito bom de você se deslocar por aqui. É um bairro bastante tranquilo também, que não é muito barulhento, né? Próximo de supermercado, próximo de farmácia, próximo de grandes redes de fast food, que tem aqui 2 do lado. Então a posição é excelente, é muito boa aqui. Nós, claro, estamos adorando aqui, e é muito bom também estar nesse lugar onde a gente está hoje. A casa era muito bacana, né? Mas apartamento, a gente se adaptou um pouco mais à questão de ser apartamento. Tem pessoas que gostam mais de casa, tem pessoas que gostam mais de apartamento, mas no nosso caso, como a Natália tem a mãe e que subir escada, descer escada já se torna um pouco mais complicado. Eu também tive um problema que machuquei o pé, fiquei muito tempo com o pé engessado, então subir e descer a escada é complicado. Então, o apartamento, que já não tem tanto problema, já é menos custo até envolvido de manutenção de uma casa, diferentemente de uma casa. Então, nós nos adaptamos muito bem aqui ao local, e aqui é muito bom onde a gente mora hoje, a gente está muito feliz. Em relação, Hernani, aí eu não sei realmente, mas em relação a custo-benefício, o imóvel que vocês tinham gostado e que não batia sol, e esse imóvel, qual era mais caro, qual era mais barato? Teve algum aí que, tipo, aquele teria sido sim um bom negócio, ou esse realmente foi o melhor negócio? Como é que foi? Olha, os preços estavam muito parelhos, né? O outro, se eu não me engano, na época, eu acho que eram 10 mil euros mais caro do que esse onde a gente está morando hoje. Ou seja, ele não teve preguiça, ele pesquisou e ainda achou um lugar melhor, e com 10 mil euros, que, desculpa, a gente ainda ganha em real, Hernani. 10 mil euros são 10 mil euros, Hernani. 10 mil euros é dinheiro, Muito dinheiro. Aí
foi isso também, claro que também nos ajudou, mas o local, existe aquela coisa, né, que quando você chega, você parece que é ali, né, que vai ser realmente o seu lugar. Exato. Então foi isso que aconteceu aqui nesse prédio, onde a gente está morando hoje, que é muito tranquilo, muito calmo. Manda um beijo para a Priscila, tô com saudade dela. Vou ver se chama ela para uma entrevista logo mais. Ela é ótima, sim. Ela é maravilhosa. Ótimo papo. É o que eu falo, né? Eu falo com muitos atuais mentorados já, porque eles já entraram, e com muitos futuros mentorados, que eu tenho certeza que essa semana eles ainda vão aproveitar essa chance. E eu falo, né? Assim, eu me torno amiga. Assim como eu me tornei de vocês, eu não os conheço pessoalmente, mas através desse trabalho que eu venho fazendo junto com o Giovanni, a gente acaba se aproximando, conhecendo um pouco das histórias, e da mesma forma eu também estou conhecendo outras pessoas que têm sido, assim, incríveis, são histórias maravilhosas, são pessoas, assim, incríveis, e eu fico realmente muito, muito feliz de entender que essa nossa ideia, né, essa minha ideia inicial de pressionar o Giovanni para trazer isso à tona, tem sido realmente muito transformador para muitas pessoas, e as pessoas virem me dizer isso, sabe? Isso é muito legal, sabe, Hernani? Então, eu também te agradeço a você e a Natália sempre, por estarem presentes, para ser também, porque não são todos, é o que eu explico para todo mundo, não são todos os mentorados que se sentem confortáveis de vir aqui, de expor, né? Comprei, não comprei, estou em Portugal, não estou. E a gente respeita isso acima de tudo, cada um tem a sua individualidade, ninguém é obrigado a vir aqui falar. Mas a gente também sabe, eu, o Hernani, o Alessandro, a Priscila, a gente entende o quanto é importante essa nossa visão, né, por já termos passado por isso, por já termos ali colocado, sim, grandes valores na mão do Giovanni, né? E a gente sabe que vocês, por muitas vezes, ficam aí nesse receio, ai, meu Deus, é o dinheiro da minha vida, é a minha reserva toda, é o meu patrimônio. A gente sabe o quanto isso pode gerar um receio, pode gerar um medo. Então, é por isso que eu, o Hernani, todos os outros mentorados que aparecem aqui, a gente vem com essa missão de transmitir um trabalho que é tão bom, que nos faz o melhor negócio, né, que faz o melhor negócio sob a visão da gente, sob o nosso perfil em Portugal, mesmo sem estarmos presencialmente lá. E quando a distância, e aí o Hernani pode até me ajudar com isso, quando a distância, a gente não sente que está à distância, porque a gente é tão munido de informação, de fotos, de vídeos, de detalhes, não só do imóvel, assim, os detalhes do imóvel, quando eu digo, são detalhes como se você estivesse fazendo aquela visita, olhando atrás da porta, a rachadura da parede, dentro dos armários, não é uma visita da casca. E também, né, a questão dele mostrar a região. E não só mostrar a parte boa, ele vai te mostrar por muitas vezes, olha, esse preço aqui está melhor, mas aqui nessa região tem esse ponto bom e esse ponto ruim. Aqui tem esse ponto bom e esse ponto ruim. A minha recomendação para melhor valorização, para o melhor negócio é esse aqui, mas tem esse. Então, assim, ele te dá parâmetros, ele te dá conhecimento para que você possa ter tudo isso e decidir junto com eles, e eles guiando, obviamente. Eles jamais vão deixar com que vocês façam um mau negócio. Isso não existe em nenhum dos mais de 600 clientes atendidos. Isso é muito bonito, que é o que a gente contou agora há pouco. O Hernani e a Natália tinham resolvido a vida do Giovanni. Pronto, a gente quer esse. E não, ele não vai deixar você entrar num lugar que, por exemplo, não bata sol, e no inverno a sua calça jeans vai ficar cheirando azedo, porque ela vai demorar a semana inteira para secar. Ele vai te levar para o lugar certo, não é mesmo, Hernani? Aqui na Europa tem essa coisa, né, de você saber exatamente, porque você tem que trabalhar bem com o sol aqui. Sim. Né, porque o sol é um bem precioso, digamos assim, né, porque no inverno as coisas não secam, as toalhas não secam, ou seja, o gasto de energia também é muito maior se você for secar numa secadora elétrica, né? Muitos dos banheiros aqui tem aquele aparelhinho para secar a toalha, né? Que aquilo gasta também um pouco de energia. Então, essa questão da presença do sol é bastante importante também. Né? Não é só uma questão para estética, deixar aqui, né? Não é também saúde, né? Sim, saúde também. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muito importante esse cuidado.
E é importante esse aspecto, o sol, é importante o aspecto que muitas vezes nós que somos brasileiros e que não vamos conhecer a fundo, até vocês que moram em Portugal, existem lugares que são lindos, maravilhosos, mas existem alguns tipos de problemas dentro do condomínio, eu não preciso citar aqui, mas claro. Vamos dizer que são coisas não tão familiares assim, né? Acho que todo mundo consegue entender que nós não sabemos, que quando a imobiliária que tem o olhar no vendedor não vai dizer para a gente, porque ele precisa comercializar aquele imóvel, aquilo está gerando custo para ele vai ganhar comissão daquilo, mas que o Giovanni jamais vai levar ou vai propor um imóvel que tenha algum tipo de problema desses, porque ele não vai se valorizar, ele vai te gerar problemas sim quando você estiver morando, por conta de barulhos estranhos ou frequências estranhas dentro do condomínio. Então, tudo isso é uma segurança a mais que a gente tem quando a gente dá as mãos para a equipe do Giovanni pela mentoria Minha Casa em Portugal. E a Dalva está fazendo uma pergunta aqui, Hernani, que eu acho bastante interessante. Ela está perguntando se, de alguma forma, a guerra da Ucrânia ela prejudica a sua vida em Portugal. Pois mexeu com a Europa inteira a guerra, né? Então, nós tivemos aumento de custos. Por exemplo, no caso do financiamento, houve um aumento do preço, normal, porque nós estávamos atrelados a uma taxa que é variável. Existem várias modalidades de financiamento, se você for comprar o imóvel, né? Então, tem a taxa fixa, tem a taxa variável e tal. Então, essa taxa variável a qual o nosso imóvel está vinculado, por conta da guerra, houve essa mudança, né, muito grande. O Banco Central Europeu fez o aumento da taxa de juros, isso refletiu em tudo, né? Hoje está voltando alguma coisa, mas no nosso caso, porque cada contrato é um contrato, pode ser ajustado, reajustado 3 meses, a cada 6 meses, ou anualmente, mas isso, claro que sim, refletiu. Ainda não estamos, digamos assim, totalmente recuperados dessa situação, porque o Banco Central Europeu ainda está no processo de um pouco de aumento da taxa de juros. Em termos de alimentação, já regulou um pouco mais, em termos do combustível também já regulou um pouco mais, já desceu em muitos lugares, mas em termos, né, dessas questões mais do banco, principalmente para quem vai financiar, houve realmente uma mudança com a guerra da Ucrânia. E não vou negar, é verdade, houve sim. E é por isso que o Giovanni, ele sempre nas lives, ou enfim, nos vídeos, quando ele fala sobre as 3 formas de se financiar em Portugal, a que ele recomenda, principalmente por conta do cenário atual, é a taxa mista, onde você fica ali entre 3 e 5 anos, ali na fixa, travada, e vai ficando de olho na taxa variável. Caso esteja chegando próximo ali do seu período de entrar na taxa variável, Deus nos livre, aconteça alguma outra coisa e os juros voltem a subir, você tem como solicitar uma readequação e se manter nessa taxa fixa por mais um período. O que não acontece se você opta direto pela taxa fixa. E você não, se os juros baixarem, você não pode ir para variável. Não pode baixar mais. Até essa orientação dele, nesse crivo dele, olha, eu vou pedir a taxa mista, porque para você é importante esse cenário e tudo mais, também nos dá total... Eu estou na taxa fixa até hoje, o meu é de 5 anos, então, assim, com o cenário atual ou sem o cenário atual, eu estou bem tranquila, graças a Deus. E é isso, sabe? Eu acho que vale a pena a gente ouvir o que ele tem a dizer, né? Principalmente vocês, mentorados da turma agora de julho da mentoria, ouçam o que ele vai dizer e confiem, porque ele sabe muito bem como nos direcionar. E a Rosângela, eu não vou pedir para o Hernani falar valor do imóvel dele, tá? Eu sou a abertona, eu falo, eu mostro meu estado, mas a gente tem alguns limites aqui com os nossos mentorados. Então, o valor eu não vou. E eu vou perguntar para ele se ele pode dar uma faixa de ideia do valor do condomínio, porque é uma coisa que todo mundo, aqui no Brasil, a gente paga altíssimo, né, no valor do condomínio, e todo mundo acha muito estranho que o valor do condomínio em Portugal seja baixo. Diz aí para a gente mais ou menos qual é a faixa de condomínio, você pode contar para a gente, Hernani? Vamos lá, preparem os seus corações. Olha, prepara. Não, positivamente. Nosso condomínio aqui são 40 e quase 45 euros. Uau! Que gente, que diferença. Condomínios aqui no Brasil,
Tipo o meu, que não é um condomínio de luxo, é um condomínio de 3 torres, de 18 andares. Então, assim, é gente pra dedéu. A gente paga R$ 1.000 de condomínio. Imagina Pois você. é, E pois é. assim, é muito discrepante. Eu pago 20,51 no meu, né? O meu prédio não tem escada, até a Rosângela está falando Sim. aqui também que tem que se atentar à questão de ser prédios com elevador, porque a Isso é tá fundamental. Por exemplo, na minha opinião, é fundamental. o meu é no primeiro andar, né? O meu é só um Sim. lance de O escadas. resto do chão, Mas sim. sim, assim, meu inquilino lá é novo, graças a Deus e tudo mais. Sim. Então, sim, de repente eu não vou ter demanda de pessoas mais velhas, porque sim, tem a escada e eu super entendo. Mas eu também só tinha aquele dinheiro e foi o melhor negócio que eu fiz, Rosângela. Mas isso tudo vai ser você em Portugal no sofá da sua casa. Então, isso tudo, com certeza, eles vão te levar as ofertas e as propostas e os cenários dentro do que você espera. E ela também perguntou, e aí você fica à vontade de responder, Sim. ela perguntou qual é a cidade que você está, Hernani. Porque a gente está no distrito de Braga, então aqui mais ao norte de Portugal, aqui que nós ficamos. E aí, mas só voltando esse detalhe aí do elevador, eu já passei por alguns prédios, que são prédios antigos, mas muitos deles instalaram aquele elevador, parece uma gaiolinha Unitário. pequenininha, né? Exatamente. E que passa exatamente entre a escada. Então, é muito comum provavelmente... na Europa, aliás, né? Muito Sim, comum. provavelmente naquele prédio deve ter pessoas, talvez, que têm uma mobilidade um pouco mais reduzida, e para descer vários lances de escada é muito mais comprometedor. Pois Então, é. pelo elevador, é muito mais tranquilo, realmente. Sim. Tipo assim, digamos assim, que seja uma coisa mais positiva, assim, para se calhar. Assim, mas isso tudo é avaliado. Às vezes, no primeiro andar pode ser também tranquilo, né? Mas isso tudo é muito bem avaliado, estudado exatamente para o perfil daquela pessoa que vai comprar. De repente, ela gosta de subir uma escada, quer fazer um Pois exercício. é. De repente, ela acha que elevador é muito complicado, é muito ruim, né? Claro que o elevador tem suas vantagens, levar compra, ou se você tiver alguma dificuldade de mobilidade, ele, claro, te leva e traz facilmente, mas isso vai muito da pessoa também. Às vezes, o negócio naquele momento, mesmo aquele prédio, é sem escada, mas está no lugar bom, vai valorizar tanto, aquilo pode ser uma outra, eu posso arrendar ali. Então, tipo assim, tem outras análises também a serem feitas, porque para bater o martelo, né? Para bater o. Sabe o que eu costumo final, dizer, Nani? Muitas pessoas estão aqui, né, guardando dinheiro em reais, pensando em se mudar daqui a 2, 3 anos. O que eu sempre falo é que a melhor estratégia é essa pessoa pegar esse montante que ela tem agora e investir no que der, óbvio, num bom negócio, através do olhar do Giovanni e da mentoria. Mas eu preciso de um T3, mas dá para comprar um T1? Compra o T1. Eu quero ir mais para o sul, mas só dá para comprar no norte? O importante é você converter os reais em euros e não só isso. Colocar em um imóvel para que ele acompanhe o mercado imobiliário e esteja apto no momento que você tiver mais aporte ou no momento que você começar ali a aumentar o teu planejamento, que aquele montante tenha crescido e evoluído junto com o mercado para que você tenha poder de compra. Senão, assim, você pede o poder de compra perante o euro, pede o poder de compra perante o cenário imobiliário de Portugal, e aí vai ficando cada vez mais distante, né? E eu queria aproveitar para dar boa tarde para o Henrique, que também é um mentorado dessa terceira turma. Bem-vindo, ele está aqui no YouTube, ele e a Rita, pessoas incríveis que com certeza a gente vai se conhecer, porque eles são aqui perto de mim, então a gente vai marcar um café. E a Dalva também está perguntando quanto ao frio. E aí, vamos, uma pessoa de Brasília, né? Eu tive em Brasília há pouco tempo, o inverno aqui em São Paulo, lá em Brasília, quente, seco. E aí, como é que é essa adaptação, Hernani? Conta um pouquinho. Pois é, realmente foi uma adaptação bastante grande para nós, assim, que não éramos acostumados a temperaturas tão baixas, né? Antes de morar aqui nos Estados Unidos, aqui em Portugal, como eu falei, eu morei nos Estados Unidos, morei no estado da Flórida, que é um estado também bastante quente, né? É um sunny, bastante sol, quente. Apesar de lá no inverno fazer -1, -2, a gente chega a pegar essa temperatura também, né? Incrivelmente, pega-se também -1, -2 às vezes na Flórida. Mas aqui em Portugal, claro, a gente não estava acostumado com esse frio. Não era o frio que nós
éramos E habituados, a né, a umidade, conviver, né? né? Que é totalmente discrepante de Brasília, que é seco. Pois é, pois é. Eu não sei se tem alguém do sul do Brasil aí, talvez o pessoal do sul tenha uma adaptação É. melhor do que nós que estávamos no centro-oeste, seco e árido, né? Uhum. Então, ali, mesmo na época de frio, o frio é seco, muito seco mesmo. E é complicado para nós, mas aqui em Portugal tem isso, né? O frio é bem frio, tem a umidade, essas questões que influenciam muito. Mas isso é uma questão de adaptação. Isso você consegue se adaptar, né? Então, os benefícios às vezes são até maiores o ônus é O melhor, bônus é o melhor do bônus que é o melhor do que ônus, o né? ônus. E eu acho Então, que isso isso tudo é também importante se avaliar. é um ponto importante com o olhar da mentoria, porque tudo depende. Por exemplo, eu queria Lisboa, só que eu não tinha data. E acabei parando em Uhum, Braga e já estou com o segundo imóvel em Braga e ficando uhum. rica. Sim, sim, Mas, sim. por exemplo, você, eu sou do Nordeste do Brasil, não consigo, eu quero mais lá para a região do Algarve e tudo mais. De repente, o Algarve você ainda não tem esse potencial todo para dar esse aporte, mas ali para a região de Coimbra, Aveiro, que não é tão frio, mas também não é tão quente, você consiga Regiões agora. E, maravilhosas. A Vera era uma das exato. nossas primeiras opções, né? Mas ó, a Então, região maravilhosa, perto de praia, maravilhoso ali também. Muito bom. mas é também uma questão muito importante quando você tem esse olhar da mentoria e do Giovanni. Por exemplo, o Hernani já morava em Portugal, já tinha passado um pouquinho de frio em Portugal e não se Uhum, atentou à questão do sol no outro uhum. imóvel que o Giovanni falou: não, esse imóvel não é para você. Pois é, Então, assim, tem esse olhar, o Giovanni sempre vai buscar um lugar onde vai bater sem sol e dúvida. tudo mais, e a certificação energética, que o Giovanni conhece profundamente, tem live aqui no YouTube também falando detalhadamente sobre isso. E assim, ele não vai te colocar num imóvel que seja letra E ou letra F, com certeza. É Claro, claro. pouco provável na letra D, mas sim, pode acontecer, porque É. ainda são bons imóveis. Mas assim, isso vai te garantir que você tenha um imóvel que tenha uma temperatura mais adequada no inverno. Então, assim, ele vai te ajudar também com essa adaptação ao frio. E aí, Exato. o Glauco Franco aqui no YouTube falou, eu cheguei agora há pouco, se vocês já falaram de imóveis na planta, e também deixa eu ver, a RC Maia falou que também entrou há pouco aqui no Instagram e perguntou sobre as taxas de financiamento. Eu vou tentar responder as duas coisas para todo mundo ter resposta. Então, vou começar pelo. Eu acho que é mulher RC Maia, eu não sei. Então, vamos começar aqui pelo Instagram. Só um minutinho, Glauco. Falamos sim sobre as taxas de financiamento. O Giovanni ele sempre explica que existem 3 opções em Portugal, que é a fixa, a mista e a variável. No momento atual, por conta de, apesar dos juros de Portugal e Brasil, Portugal está Sim. infinitamente menor do que o Brasil, mas para o cenário europeu, que é uma moeda extremamente estável, uma economia estável, ser considerado acima das médias normais, para que você tenha essa segurança, ele recomenda a taxa mista, que é onde você tem ali durante 3 ou 5 anos, a depender do seu perfil e dos seus objetivos, as parcelas fixas, sem correr com valores de inflação nem nada. E você pode, inclusive, passar desse período onde você está pagando esses valores fixos, se você perceber que tem alguma coisa ali que vai fazer com que os juros aumentem de novo, você tem como renegociar e voltar para a taxa fixa. Então, a taxa mista, para o nosso perfil de brasileiro, para a gente aqui que, né, tem reais e não pode ficar se arriscando muito, Claro. é um dos melhores cenários, é o cenário que vai deixar com maior segurança. O meu caso é taxa mista, eu estou com 5 anos na taxa fixa, então, como ainda tem 2 anos que eu comprei imóvel, graças a Deus, eu ainda tenho mais 3 anos de taxa fixa, mas é uma coisa que eu vou olhar lá para frente. E o Glauco... No nosso caso, era um Desculpa. cenário, desculpa, Valéria, te interromper. No nosso caso, era um outro cenário, era um outro momento. Outro momento, exato. A taxa era negativa, era menos alguma coisa. Então vocês já entraram na variável, né? Na menos alguma coisa. Então. E era o outro cenário, antes de guerra, antes de pandemia, Exato. já estava mais ou menos na pandemia, mas mesmo assim não tinha guerra, que explodiu tudo. Então, era um outro cenário. Hoje, talvez se eu fosse optar por outro tipo de financiamento, deveria ir provavelmente para o misto, porque você fixa, você breca durante esse tempo, você vai ver daqui a 5 anos o que vai acontecer com o mundo daqui a 5 anos. Você tem um pouco mais de olhar, né?
Exatamente. Sem dúvida. E assim, é isso, gente, sabe? Essa orientação de quem está em Portugal, na nossa live, se não me engano, na nossa live de quinta-feira, o Giovanni mostrou, então assim, vai no YouTube, que essa live está gravada no YouTube, ele mostrou o gráfico do Banco Central da Europa, de Portugal, com as taxas dos juros e a inflação. E assim, a gente que está acostumado a ver um gráfico assim, lá está assim. Então, por mais que eles falam que os juros estejam altos, o gráfico ele aponta a caída há meses. Então, não é um cenário caótico, as coisas estão sim, equilibradas. Estamos se reajustando, né? Exato. Então, assim, não é um lugar que a gente vai falar, olha, investe lá e você vai correr todos os riscos do mundo. Claro, não, claro, ao contrário. Claro. A gente está falando de um banco central que cuida de 27 países da União Europeia, são 27 países olhando para o bem de uma moeda, muito diferente do que o que a gente tem aqui, que às vezes deixa a gente num cenário instável. E aí o Glauco está falando sobre o imóvel na planta. Deixa eu ver aqui a segunda mensagem dele, a gente já responde todas. Claro. A aprovação é feita em qual momento? Qual é o valor para se inscrever nesse tipo de compra? E quando pagar essa taxa? E quando pagar o restante da entrada? Vamos lá, Glauco. Eu comprei o meu imóvel na planta, então, ó, espertinha para te contar. Imóveis na planta em Portugal são excelentes negócios, sem sombra de dúvida. A primeira vantagem é que você paga 30% menos do que você vai vender a hora que você pegar suas chaves. Ou seja, ficou pronto o imóvel, chave, escritura, certeza de pelo menos 30% de valorização em cima do montante que você deu. Isso sem contar a valorização imobiliária do período do país, que tem acontecido em larga escala, em muitas regiões de Portugal ficam acima da média do país. Primeira coisa. A segunda, quando você compra um imóvel na planta, na grande maioria dos casos, as construtoras elas vão te pedir entre 10% e 15% do valor da entrada. Ou seja, existem sim construtoras que vão te pedir 30% ou 40%, isso é a depender. Se você falar, olha, eu quero trabalhar dessa forma, com uma construtora que eu dê 10% ou 15%, compra a mentoria Giovanni, eu quero um imóvel na planta, e que a construtora aceite 10% de entrada, e é isso que você vai negociar, e é isso que eles vão atrás para você, tá? Outra coisa que é importante, esse valor da entrada, vamos chamar ele de 30%, mas nesse primeiro momento aqui, na hora do CPCV, que é o sinal, você vai dar esses 10% ou 15% de entrada. Esse restante da entrada aqui, esses 20% ou 15% que ficaram faltando, você só vai pagar pós-escritura, pós-chaves nas mãos. Não tem parcela durante esse período, enquanto o imóvel está sendo construído até as chaves, bem diferente do Brasil. Então, isso vocês... E essa aprovação do crédito, ela vai acontecer prévia a este momento da entrega das chaves, ou seja, com os 3 meses ali de antecedência da entrega das chaves, começa o processo de aprovação do seu financiamento lá em Portugal. Então, se de repente você tem aí um prazo, porque daqui a alguns meses você vai começar a receber um valor maior, um montante maior, ou vai se aposentar e vai ter aí uma renda para comprovar, super tranquilo, porque o banco vai olhar prioritariamente os últimos 3 meses e também vai olhar a sua declaração do imposto de renda para entender se aquela renda que você está comprovando ela é esporádica ou se ela é linear. E deixa eu ver... Eu acho que eu respondi tudo para você, né, Glauco? Me diz aqui se for faltando alguma coisa. Mas, assim, outra vantagem que tem imóvel na planta em Portugal é que eles são entregues. Você precisa comprar o sofá, a cama e a mesa. Porque praticamente todo o resto, marcenaria planejada, porcelanato, acabamentos como o box do banheiro, espelhos, toda a parte, pelo menos o grosso dos eletrodomésticos da parte da cozinha, como a placa indutora, o forno elétrico, a coifa, muitas vezes a geladeira, já estão ali prontos, já encrastados, inclusive na mobília, né? Na parte planejada. Então, quando a gente coloca um imóvel na planta aqui no Brasil e tudo que a gente precisa colocar de aporte de juros durante as parcelas que a gente paga até entrar no financiamento, mais o que a gente precisa investir
de piso, porque eles entregam parede, chão e teto. Você entra no contrapiso, né? Então, você precisa reinvestir um super valor. Vale muito a pena. Acabou a live aqui no Instagram, porque a gente começou um pouquinho depois no YouTube, mas eu vou terminar aqui com você. Deixa eu tirar minha câmera daqui do computador e colocar o meu fone, senão não te ouço. Só um minutinho, Hernani. Poxa, que pena, passou tão rápido. Já parou ali já no Instagram. Não, mas que a boca, menino, 1 hora para mim não é nada, assim. 5 Poxa, horas. Que pena. Ah lá, o André também chegou agora há pouco. André, não tem problema, a live vai ficar gravada, então depois, volta, assiste do começo, esteja aí preparado e também seja bem-vindo. É mais um mentorado dessa nossa turma. Eu estou muito feliz com todo mundo. E assim, quem ainda não aproveitou essa oportunidade, gente, não é mentira, não é papo de vendedor. Eu e o Giovanni, a gente chegou à conclusão que, pós darmos 3 aulas para ensinar a todos vocês tudo sobre a compra do imóvel em Portugal, que vai se pagar sozinho e gerar poupança em euros à distância, com segurança, a gente sabe que muitos de vocês entendem que a melhor forma é através de uma extensão e que, se quiserem que seja através dele, não seria justo a gente colocar o valor normal da mentoria, porque pareceria que eles estão dando aula para ganhar dinheiro. E não é a nossa intenção. A nossa intenção é de realmente ajudar a conscientizar, a trazer informação, mas óbvio, a Oliveira Imóveis não é uma ONG, né? Ele ajuda, o princípio é humano, eles vão sempre ajudar, mas, enfim, ele tem os custos dele lá em Portugal, que são em euros, bem diferente do real. Então, essa oportunidade de pagar com 4 mil reais de desconto, um valor em reais, não em euros, podendo dividir em 2 cartões, parcelar em até 12 vezes em ambos os cartões, ou pagar com Pix mais cartão, ou, se você preferir, boleto. Tem inúmeras formas de pagamento para que você se adeque e pague em reais, de uma maneira tranquila, para você garantir a mentoria do Giovanni e da equipe dele, para essa que é uma parte tão importante da sua vida, um investimento tão importante, essa fase decisiva da sua vida. Não perde tempo, porque não são muitas vagas. A gente tem realmente poucas vagas perto das outras edições da jornada. Estamos com agora menos ainda, porque, gente, em 1 hora assim foi quase que esgotaram as vagas de hoje. As vagas de hoje são poucas que restam. Então, se você viu realmente, através do meu olhar e através do olhar do Hernani, através de todas essas conversas e de todas as aulas que a gente vem tendo, que realmente você estará seguro, e nós podemos atestar, né, Hernani? Estará. Sim. Claro. Se você fosse fazer isso tudo por você mesmo, nosso custo ia ser, assim, digamos, quase que estratosférico, né? Porque só o custo de passagem, de hospedagem, de buscar um imóvel, de achar alguém que te leia aquele contrato para você, saiba de todas essas coisas, os pormenores jurídicos das coisas, né? Conhecer o lugar, as freguesias, né? Os bairros, conhecer as melhores localizações dos imóveis e tudo isso. Nossa, se você fosse fazer sozinho, realmente é muito caro. Fora o risco de pegar um imóvel que não bate sol, não é mesmo, Hernani? Pois é, e às vezes o imóvel pode estar enrolado juridicamente, então isso é muito sério, sério. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. As pessoas não pensam nisso, né? Às vezes elas acham que é entrar num site, escolher o imóvel pela foto, que é um risco enorme. E assim, a partir do momento que você escolher um imóvel, existe um advogado, um corpo jurídico que precisa verificar certidões para ver se o imóvel não está amarrado, se não é herança, se não tem dívida, se não tem nada. E dali para frente, até para sempre, você vai precisar de um advogado acompanhando o teu processo. Não é algo assim, tipo, eu vou lá, eu dou dinheiro, eu compro, eu vou no banco, eu negocio. Você não vai negociar a melhor taxa financeira para você, porque o banco realmente tem interesse próprio. O gerente é funcionário do banco, então ele vai oferecer para você, pessoa física, o que melhor convém ao banco. Para o Giovanni, não. O Giovanni já é uma empresa e eles já sabem que, se eles não derem a melhor opção para o Giovanni, eles vão perder para o banco do lado. Então, assim, tem toda uma questão, além dessa segurança, desse olhar do Giovanni, que muda o nosso jogo. Eu costumo dizer, se eu não tivesse pego o Giovanni, na mão do Giovanni, para fazer isso com o pouco dinheiro que eu tinha,
No máximo, eu teria comprado um quarto e nada em alguma região próxima a Lisboa, tipo, eu estaria com um muquifo e não estaria rentabilizando, não estaria alugado, não teria se valorizado, talvez eu estivesse em juros variáveis, talvez... Enfim, a gente não sabe em que cenário que eu estaria, ou o risco que eu teria passado. Então, nós recomendamos, e quem quiser aproveitar essas poucas oportunidades, ele realmente, infelizmente, não pode atender a todo mundo, mas quem quiser aproveitar, ainda temos algumas vagas, é só clicar no link da bio, do Instagram, @mentoria Minha Casa em Portugal, que você vai conseguir comprar, tá bom? E é isso, o Glauco falou que ele está em processo de cidadania portuguesa em andamento. Glauco, só para deixar mais claro ainda, não precisa ter cidadania, visto, nem nenhum tipo de vínculo com o país para que você possa investir em Portugal, ok? Toda a sua documentação que vai ser usada é a sua documentação do país de origem, de onde você mora. Se for no Brasil, é comprovante de residência do Brasil, o seu passaporte válido que comprova que você é você mesmo fora do Brasil, sua declaração do imposto de renda do Brasil, suas rendas do Brasil, e tá tudo certo. A única coisa que faria a diferença seria se você tivesse rendimentos, recebimentos de empresas portuguesas. Neste caso, este é o único caso onde pode ser avaliado uma possível queda no valor da entrada, que aí fica entre 10% e 25%, e não os 30% médio, que é o que os bancos pedem, tá bom? Gente, foi muito legal a nossa conversa aqui hoje. Hernani, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. É como se a gente realmente já tivesse tomado muitos vinhos juntos e tivesse convivido muito tempo junto. Essa relação é muito gostosa. É um prazer. Muito obrigada. Estou à disposição. Se precisar, estamos à disposição. Ok, eu galera? Também muito obrigada. Fico super à disposição de vocês e de todos vocês que estão assistindo, de vocês que estavam no Instagram e que vieram para cá agora também, precisar me pedir alguma coisa diretamente no WhatsApp, ali nos grupos, pode me chamar no privado ou no direct do Instagram. Eu estou mais do que à disposição. Venham falar comigo, que assim, eu adoro falar sobre esse assunto e falo mais que a boca, né? Só se prepara, porque a gente vai conversar, viu? Hernani, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui presentes. Uma grande semana para todo mundo. Parabéns aos novos futuros investidores de imóveis em Portugal. A gente está muito feliz com a chegada de vocês e esperamos que outros também possam comemorar ainda hoje junto com a gente. Hernani, um beijo enorme para você e para a Natália, para os filhos. Muito obrigado, Valéria. Obrigada mais uma vez. A gente deve se encontrar provavelmente em breve, mas sempre foi muito bom poder estar aqui e contar um pouco da nossa experiência. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Imagina, uma hora vamos fazer uma live descontraída, um vinho, você e o Giovanni aí, tomando um vinho, comendo uma pizza, para a gente só bater papo, fechado? Fechadíssimo, combinado. Gente, obrigada a todo mundo, boa tarde, seguimos à disposição. Bora para a mentoria Minha Casa em Portugal, que tem poucas vagas. Tchau, gente. É isso aí, tchau, tchau.